Imagine o seguinte cenário: um produtor está participando de uma feira com vários outros, e ele e os demais têm produtos beneficiados similares e todos querem vendê-los. Eu pergunto: qual ou quais pontos esse produtor específico deve se preocupar para que seu produto tenha um maior valor em relação aos demais, para que seja mais desejado do que os outros similares? Fique comigo, que até o final do episódio lhe ajudarei a responder essa pergunta. Agroindustrialização é o assunto que abordarei no episódio. Embora seja um assunto de grande interesse na atualidade, percebo muita confusão de entendimento por parte daqueles que tratam sobre esse tema. Este episódio é para você que ainda acha que a agroindustrialização é apenas construção, reforma ou equipamentos de agroindústria. Fique comigo. Você que já conhece a dinâmica do podcast, sabe que sempre há uma pergunta introdutória que remete à informação seguinte. E não fugindo a essa estrutura, então, o que entendemos por agroindustrialização? Quando falamos em agroindustrialização, falamos tanto de processo quanto de atividades e práticas voltadas para a transformação de produtos agropecuários em bens de maior valor agregado. Agroindustrialização da mandioca, agroindustrialização da farinha de mandioca. A agroindustrialização está diretamente relacionada ao produto que está sendo transformado ou beneficiado. Ficou claro? O correto é se falar em agroindustrialização da mandioca, pois é ela que originará a farinha de mandioca no processo de agroindustrialização. Essa é uma compreensão básica, mas fundamental quando tratamos sobre esse assunto. Assim temos a agroindustrialização da amêndoa do coco babaçu, a agroindustrialização do leite, a agroindustrialização do mel. E as pessoas e os empreendimentos que estão fazendo a agroindustrialização da produção. As pessoas e os empreendimentos figuram como protagonistas do processo. São os que realizam os investimentos nas agroindústrias. Sendo mais claro, são aqueles que aportam recursos financeiros no processo de agroindustrialização. O poder público também é um protagonista da agroindustrialização. De que forma? Fomentando o desenvolvimento agroindustrial, principalmente da agricultura familiar. E isso é feito por meio de investimentos na construção, reforma, equipamentos ou então serviços, como o de assistência técnica e extensão rural. Creio que é daqui que se criou esse paradigma, que a agroindustrialização se resume à construção de agroindústrias. No caso específico das pessoas, elas também figuram como recursos humanos no processo agroindustrial, pois são responsáveis em executar atividades na agroindústria. Se a agroindustrialização é processo e atividade,
O que é agroindústria? Agroindústria, em um conceito mais amplo, são instalações onde são realizadas atividades de transformação e beneficiamento de produtos de origem animal ou vegetal. É óbvio que, por esse conceito, existem agroindústrias tanto no meio rural quanto no meio urbano, independente da sua dimensão, grande ou pequena. Mas vou me ater às agroindústrias rurais, dando enfoque para aquelas de propriedade familiar, ou seja, agroindústria familiar rural. Trago a vocês o conceito utilizado por Mió, cuja referência colocarei na descrição desse episódio. Segundo Mió, uma agroindústria familiar rural é uma forma de organização em que a família produz, processa e ou transforma parte da sua produção agrícola e ou pecuária, visando, sobretudo, a produção de valor de troca que se realiza na comercialização. Esse conceito é bem amplo, destacando a forma de organização das pessoas que ali realizam atividades, que no caso é uma família. Há outras formas de organização das pessoas em uma agroindústria, associações, cooperativas ou simplesmente empregados. Mas voltemos às nossas agroindústrias familiares rurais. Elas não são somente empreendimentos econômicos, são também empreendimentos sociais, e é por isso que apresentam grande importância no meio rural. Agroindústrias rurais apresentam características peculiares que as distinguem das demais. E quais características são essas? Vamos lá. Estão localizadas no meio rural, máquinas e equipamentos utilizados no processo de transformação e ou beneficiamento são em escalas reduzidas. Matéria-prima é de origem da própria família em sua totalidade, ou se não, em sua maior parte, ou então de vizinhos. Utilizam processos artesanais próprios e, por fim, predominância da mão de obra familiar. Uma casa de farinha, uma queijaria, uma unidade de produção de bolos, uma casa de extração e beneficiamento de mel, uma unidade de extração e produção de frutas, entre outras, são consideradas agroindústrias, independentemente da forma de organização das pessoas que lá exercem atividades. Por que a agroindustrialização é tão importante para o desenvolvimento rural? Principalmente para a categoria da agricultura familiar. Uma primeira importância está relacionada diretamente com o aumento do valor dos produtos agroindustrializados. Esse aumento no valor possibilita a comercialização com preços melhores. Preço é o que se paga, valor é o que se leva. Essa frase de Warren Buffett é apenas para reforçar o que eu disse anteriormente. Se você quer melhores preços para seus produtos, então agregue valor a eles. A agroindustrialização permite isso. A agroindustrialização, além de permitir a agregação de valor aos produtos, permite também que as famílias permaneçam no meio rural, contribuindo para a sucessão rural. Uma outra grande importância que justifica fortemente o apoio ao processo da agroindustrialização familiar rural é que ela mantém viva receitas desenvolvidas e ou herdadas das famílias e que são utilizadas no processamento de alimentos, o que contribui para a valorização dos produtos.
Quem não gosta de um produto com uma qualidade especial, atribuída à forma de produzir de uma família, de um grupo, de uma região? As agroindústrias familiares contribuem para a manutenção dos saberes sociais da unidade de produção familiar, o que evita que seus produtos sejam gradativamente substituídos pelos produtos das grandes agroindústrias empresariais. Do ponto de vista do negócio gerado pela agroindustrialização, sua importância está relacionada a fatores que proporcionam vantagens quando tratamos da agricultura familiar. Uma primeira vantagem é a ampliação das vendas para os mercados institucionais. PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, PNAE, Programa Nacional da Alimentação Escolar, e os programas estaduais de compras de produtos da agricultura familiar. Uma outra vantagem é que a agroindustrialização familiar possibilita a diferenciação dos produtos, já que em muitos casos são vistos como artesanais, étnicos, como por exemplo, indígenas, quilombolas, orgânicos, da agricultura familiar, agroecológicos. E por fim, sem esgotar outras vantagens, se beneficiam da proximidade social. Mas como é isso? A proximidade social gera confiança mútua entre os produtores que realizam a agroindustrialização dos seus produtos e os consumidores locais. Surge uma espécie de certificação participativa de garantia da qualidade da produção. Isso informal, é claro, mas lembro que já existe legislação específica para esse assunto. No contexto de ação de apoio ao processo de agroindustrialização da produção da agricultura familiar, principalmente por meio de políticas públicas ou ações de entidades assistenciais, destaco como vantagem que a agroindustrialização impulsiona a geração de novos postos de trabalho, podendo gerar uma distribuição de renda mais equitativa no meio rural. É, portanto, uma importante forma de reinclusão social e econômica de agricultores familiares, melhorando sua qualidade de vida. E é por esse contexto que o poder público municipal, estadual e o federal deve continuar insistindo no fomento ao desenvolvimento das agroindústrias familiares rurais. Mas por que as iniciativas de agroindustrialização dos produtos da agricultura familiar, na maioria das vezes, fracassam? Vamos falar um pouco sobre isso? No processo de agroindustrialização, há um fator crítico que está diretamente relacionado com o sucesso ou fracasso do investimento realizado: a gestão do negócio. O conhecimento sobre como produzir ou processar um produto é essencial, mas só isso não basta. É preciso também dominar a gestão do negócio. Muitas vezes as famílias rurais enfrentam dificuldades por não terem experiências ou treinamento para gerenciar todas as etapas da agroindústria, desde a produção da matéria-prima até a comercialização do produto final. E essas dificuldades se manifestam de várias formas. Informalidade da produção, que complica tudo, desde as questões sanitárias até o aspecto jurídico e ambiental. Manutenção da produção ao longo do ano, relacionado com a sazonalidade dos produtos. Falta de gerenciamento da cadeia de produção, desde a matéria-prima até o mercado. Falta de mão de obra familiar disponível para tocar o negócio. Poucos membros da família se envolvem com o negócio. Produtos que não atendem às exigências dos mercados institucionais, como o tamanho e formato das embalagens.
Falta de apoio institucional local, principalmente o apoio relacionado ao serviço de inspeção. Dificuldade para a expansão das redes de comercialização, relacionado com a conquista de novos consumidores, especialmente nos pequenos municípios. A trajetória das agroindústrias familiares é única e diferente das grandes agroindústrias convencionais. Aqui, a produção é muitas vezes local e o relacionamento com os consumidores é mais próximo, baseado na confiança e na valorização das características regionais e étnicas dos produtos. Para que a agroindústria familiar seja bem-sucedida, é fundamental que as famílias invistam em qualificação profissional, tanto para a produção quanto para a gestão. A falta dessa preparação é um dos grandes gargalos enfrentados pelas agroindústrias familiares. Além disso, é essencial que a agroindústria familiar encontre o seu lugar no mercado, sem tentar concorrer diretamente com as grandes, pois a força das agroindústrias familiares está em manter a autenticidade e as características regionais dos seus produtos. Para dificuldades de comercialização, pode-se usar outras maneiras de contorná-la. Uma delas é o associativismo, onde grupos de produtores se unem para fortalecer suas capacidades e facilitar a comercialização dos seus produtos. Mas sobre associativismo, trataremos disso em um episódio futuro. Hoje em dia, a gente vê que muitos pequenos agricultores estão buscando a agroindustrialização dos seus produtos, mas ainda enfrentam grandes desafios, desde a falta de capacitação para o gerenciamento até a escassez de capital e infraestrutura para a comercialização. E é aqui que reside um ponto crucial para o sucesso das iniciativas de apoio ao processo de agroindustrialização da produção familiar. Não pode ser apenas um apoio para a construção, reforma, equipamentos. Deve ser, além disso, ações que atuem na formação de capacidades gerenciais dessas famílias. E aqui destaco a importância da assistência técnica e extensão rural, que não deve se limitar apenas aos conhecimentos do processo produtivo ou de transformação dos produtos, mas deve incorporar conhecimentos gerenciais e de negócios em que essas agroindústrias estão inseridas. A agroindustrialização familiar tem um grande potencial para melhorar a vida no meio rural, mas para isso acontecer é preciso investir em conhecimento, gestão eficiente e estratégias de mercado bem definidas. Só assim essas famílias poderão superar os desafios e transformar suas agroindústrias em negócios rentáveis e sustentáveis. Grandes empreendimentos estão dominando cada vez mais espaço no mercado. É fundamental que a agroindústria familiar não caia na armadilha de tentar competir diretamente com esses grandes empreendimentos. O verdadeiro valor da agroindústria familiar está na preservação das características regionais e étnicas dos seus produtos. É essa autenticidade que a diferencia e a torna única no mercado. Para garantir seu espaço no mercado, as estratégias de inserção da agricultura familiar devem focar na busca por oportunidades específicas, como os nichos de produtos orgânicos e artesanais, que são altamente valorizados quando associados à tradição, ao natural, ao artesanal e ao local. Os saberes e tradições locais são, sem dúvida, o coração dos produtos da agricultura familiar. Se os produtores perderem essa conexão, correm o risco de serem engolidos pelos grandes empreendimentos empresariais. A competição entre agroindústrias, portanto,
deve ser pautada pela qualidade dos produtos e não apenas pelo preço mais baixo. Bem, chegamos ao final. Você já consegue responder a pergunta introdutória do episódio? Então responda nos comentários. Terei grande prazer em ter seu feedback. E não esquecendo, quem sou eu? Sou Arthur Soares.